Olá pessoal, aula 20, é isso Patrícia? Centro Conservador de Estudos. Vamos falar agora de Zenão e o nascimento da dialética. Nós estamos ali nos filósofos pré-socráticos, filósofos naturalistas, na escola eleática, Grécia Antiga. Quando eu falo dialética, muita gente já ouviu falar sobre dialética, né? Sobretudo a dialética ali de Hegel, Marx e tudo mais. Nós não estamos falando dessa dialética, nós estamos falando do nascimento da dialética. Então, muitas coisas que nós vamos ver em filósofos que influenciaram e influenciam o nosso século, né, ou que sustentam a doutrina marxista, né, a teoria marxista, embora é uma teoria furada, mas ela nasce como uma teoria, tem os seus princípios na Grécia Antiga. Por isso que é fundamental fazer um estudo, é isso que esse professor defende, pela linha histórica da filosofia. Né, e a filosofia nasce na Grécia Antiga. Então, o Zenão, ele faz ali algumas considerações sobre o Parmênides, mas eu não vou entrar por esse caminho. Quem quiser se aprofundar, compra o livro de Giovanni Reale, História da Filosofia 1. Nesse volume 1 vem a História da Filosofia Antiga e Medieval, certo? Nosso curso de Filosofia é um curso que segue a linha histórica, mas naturalmente ele não é um curso sobre Zenão, por exemplo. Nós não vamos nos aprofundar sobre a filosofia de Zenão. Nós vamos saber que Zenão existe, é um filósofo entre os séculos VI e V a.C., e ele é o fundador, melhor dizendo, ele é o criador da dialética. Vejamos como que o Giovanni Reale, historiador da filosofia, define. Zenão descobriu a refutação da refutação, isto é, a demonstração por absurdo. Zenão ele defendia a doutrina de Parmênides. Quer entender Parmênides? Assista às aulas anteriores, sobretudo as últimas duas aulas. Então Zenão ele era um defensor das ideias de Parmênides. Hoje em dia o que nós mais temos são pessoas que gostam de defender ideias, e as redes sociais possibilitam um espaço de defesa das ideias. Só tem um jeito de defender ideias, com argumentos, a não ser que aquilo que você está defendendo não seja uma ideia. Ideia é uma construção racional sobre a qual você defende ou você refuta utilizando uma outra construção racional. Né? Começo, meio e fim, racionalidade. Né? Então Zenão ele cria a tática do absurdo. Ele mostra o quão é absurda a ideia daquele ou daqueles que refutam o Parmênides sobre a questão do ser que é e do não ser que não é. É uma técnica, essa técnica é a dialética, ele é o primeiro a utilizá-la. Ele confronta a ideia do Parmênides, confronta a ideia da pessoa que é contra a ideia de Parmênides, cruza as duas coisas, faz a dialética e mostra como é absurdo. Né? O humor, o sarcasmo, a ironia também são mecanismos, não necessariamente usados por Zenão, mas são mecanismos que se desenvolveram aí na dialética, quando você quer confrontar um inimigo. O inimigo intelectual, é claro, porque se for um outro tipo de inimigo tem que ser no confronto físico, né? Desse modo, Zenão fundou o método da dialética. Método, pelo amor de Deus, vamos nos atentar a essa palavra, método. Se você quer construir um pensamento racional, se você quer que as pessoas entendam o que você está dizendo, né? Se eu quero ser entendido nessa aula, eu preciso de um método, é um caminho. Existem vários caminhos para chegar ao conhecimento, mas ele tem que ser um caminho necessariamente. Começo, meio e fim. Se você fica só com o começo, eu já sei, não sabe porcaria nenhuma e não vai chegar em lugar nenhum. Se você fica com o começo e com a metade, você não vai conhecer o caminho completo daquele que já fez, nem vai poder refutar, nem vai poder aderir e nem vai construir o seu caminho. Então, uma amiga do conhecimento, uma amiga da sabedoria é a humildade, quando você ouve o argumento do seu adversário até o fim. Ouça o argumento do seu adversário até o fim, senão você não consegue refutar. Né? Hoje é dia 20 de maio, né? Ontem, antes de ontem, nós estamos aqui em 2020, né? No futuro vamos ver essa aula aí. O Lula fez um comentário, graças a Deus, mais ou menos assim, não vou citar literalmente. Graças a Deus surgiu o coronavírus, porque o coronavírus nos permite perceber quem é o Bolsonaro, tirar esse monstro do poder. É mais ou menos nessa linha que ele disse. Se nós ficarmos com a primeira parte do argumento do Lula, que é um argumento, você pode não concordar, mas ele construiu um argumento racional. Graças a Deus surgiu o coronavírus.
Se eu fico com essa primeira parte, eu começo a refutar essa fala do criminoso do Lula, condenado, ex-presidiário, com pena para cumprir, eu fico refutando aquilo que ele não disse. Eu fico dizendo que ele agradece a Deus pelo coronavírus existir. Ele criou uma consequência no raciocínio dele. Graças a Deus surgiu o coronavírus, porque assim nós podemos ver e tirar e fazer o impeachment do Bolsonaro. Então não refute metade do argumento do seu inimigo, porque senão você não vai convencer nem a si mesmo, nem o seu inimigo e nem os seus ouvintes. Zenão nos ensina isso. A dialética é um método, ele ouve, ele deixava o adversário do Parmênides falar. E aí falava, olha como é ridículo, porque Parmênides disse isso, ele disse isso. Cruzava as informações, aparecia incoerência. Isso é o mínimo de uma conversa entre duas pessoas que primam pelo caminho racional. Né? Desse modo, Zenão fundou o método da dialética, usando com tal habilidade que maravilhou os antigos. Né? Os seus argumentos mais conhecidos são os que refutam o movimento e a multiplicidade. Comecemos pelos primeiros. Pretende-se contra Parmênides que, movendo-se de um ponto de partida, um corpo pode alcançar a sua meta estabelecida. No entanto, isso não é possível. Com efeito, antes de alcançar a meta, tal corpo deveria percorrer a metade do caminho que deve percorrer e, antes disso, a metade da metade e, antes, a metade da metade e assim por diante. Algo infinito. A metade da metade da metade nunca chegaria ao zero. Então ele mostra, é uma coisa que nós chamamos o absurdo do infinito. O absurdo do infinito é o quê? É quando você exagera tanto que cai no absurdo do infinito. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui mais concreto, menos complexo que esse. Por exemplo, se você diz que todos os homens são idiotas, uma mulher diz, todos os homens são idiotas. Né? Se ela diz que todos os homens são idiotas, desde o primeiro homem, todos os homens que vieram antes dela, todos os homens que vivem com ela, todos os homens que virão ao infinito, porque é impossível saber quantos vieram, tem estimativas aí de quantidade de população. Hoje você sabe que tem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Chuto, não tem esse dado, não é um dado técnico. Metade é homem, acredito que um pouquinho mais além da metade é mulher. E quantos homens virão? Então é um argumento que cai no absurdo do infinito. É um argumento que uma dialética básica coloca no ridículo, que é do lugar que é o lugar que ele pertence. No campo daquilo que é ridículo, daquilo que faz rir, não no campo da razão. Esse é o primeiro argumento, chamado de dicotomia. Então você cria uma dicotomia. Né? Não menos famoso é o de Aquiles, o qual demonstra que Aquiles, conhecido por ser o pé veloz, nunca poderá alcançar a tartaruga, conhecida por ser muito lenta. Com efeito, se admitisse o oposto, apresentar-se-iam as mesmas dificuldades vistas no argumento anterior, só que de modo dinâmico ao invés de estático. O absurdo do infinito é uma construção estática. Né? Um outro argumento é quando você pega coisas completamente diferentes, ele não mostra. Né? Nós vemos aqui a figura, né? O pé veloz nunca poderá alcançar a tartaruga, ou seja, você compara, pegando primeiro dizer não, você tem uma coisa extremamente veloz, que é conhecida como pé veloz, e uma tartaruga que é extremamente lenta. Duas coisas que não têm a mínima possibilidade de ser comparadas, e nós comparamos. Certo? Então, sem chance, esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Isso é amigo da burrice e inimigo da inteligência. O terceiro argumento, chamado de da flecha, demonstrava que uma flecha atirada pelo arco, que a opinião comum crê estar em movimento, na realidade está parada. Com efeito, em cada um dos instantes em que o tempo de voo é divisível, a flecha ocupa um espaço idêntico. Mas aquilo que ocupa um espaço idêntico está em repouso. Então, se a flecha está em repouso em cada um dos instantes, deve estar também na totalidade, na soma de todos os instantes. Você lança uma flecha ao ar. Todo mundo vai dizer, está em movimento. Ele mostra que não. A cada fração de segundo, o mínimo que você conseguir dividir de tempo e espaço, ela vai estar parada, senão seria impossível contar. O mínimo que você conseguir dividir, o menor que você conseguir que ela ocupa de espaço, ela está numa sequência de movimentos que não são movimentos, que se contradizem e ela permanece parada, flutuante. Então ele mostra a contradição da aparência.
Os olhos não são fonte de verdade. Os olhos são meio de captação de dados para processamento racional e assim chegar à verdade. O quarto argumento tendia a demonstrar que a velocidade, considerada como uma das propriedades essenciais do movimento, não é algo objetivo, mas sim relativo e que, portanto, o movimento de que é a propriedade essencial também é relativo e não objetivo. Certo? Aqui ele mostra a relatividade do movimento. Na prática, como que nós vivemos isso? Para uns, o dia passou muito rápido. Para mim, essa aula passou muito rápido. A Patrícia está mandando eu parar porque já está grande. Né? Ou seja, é a percepção do tempo. A percepção do movimento é relativa e não objetiva. Grande abraço, até a aula 21.